E o mercado de transferências segue tendo informações importantes do lado do Internacional. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o volante que foi procurado pela direção nos últimos dias e que já havia interessado o Internacional em outras janelas de transferências. A foto reveladora e que pode colocar atacante que está negociando com o Inter em outro clube do futebol sul-americano. Qual o verdadeiro entrave entre Inter e Robert Renan? Eu conversei com pessoas importantes do futebol do Inter e sim, é bem possível que esse jogador feche com o Colorado. Eu vou trazer mais informações sobre isso, o deadline sobre o meia Everton Ribeiro e o zagueiro que esteve na pauta do Inter, mas que deve fechar com outro clube no Brasil. Eu tô te contando tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar e trazer mais informações do mercado de transferências do Inter das últimas horas. Mas antes disso, eu conto com o teu apoio para deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. O site é seguro, é completo, tem muitos esportes além de futebol para tu te divertir e dar uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando livremente lá na KTO, KTO.com, tá certo? Bom, rapaziada, eu quero começar o vídeo trazendo uma informação sobre o deadline que o Internacional terá nesta sexta-feira pela negociação do meia de 34 anos, Everton Ribeiro. Ele definirá hoje a sua vida no Flamengo. Ele fez nas últimas horas uma contraproposta da renovação do Flamengo. Eu já falei pra vocês, a prioridade do Everton Ribeiro é permanecer no Rio de Janeiro. A prioridade dele não é fechar com o Inter ou com o Cruzeiro, que são os dois interessados na sua contratação. O Cruzeiro tá interessado, o Inter também. Os dois conversam nesse momento com o staff do Everton Ribeiro. Repito, ele pediu 2 anos de contrato no Flamengo, onde ele é ídolo, ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carioca, jogou Mundial, jogou de tudo o Everton Ribeiro e jogou muito lá no Flamengo, todo mundo sabe disso, é ídolo por lá e por isso ele quer permanecer, mas ele quer 2 anos de contrato. O Flamengo quer 1 ano de contrato com redução salarial. Hoje o Everton Ribeiro ganha algo aproximadamente de R$900 mil fixos na carteira. Com encargo, imposto, que daí aumenta o custo que o Flamengo tem sobre o jogador, passa do 1 milhão o salário dele lá no Flamengo e é um jogador que o Inter tem de stand-by. Ele sabe que saindo do Flamengo e fechando contra o clube no Brasil, ele vai ter que reduzir o seu salário e o Inter tá atento porque nessa sexta-feira, no momento que eu tô gravando, ainda não deu uma resposta ao Flamengo, mas vamos ver se ele vai renovar ou não. Não renovando, caminho aberto para Inter e Cruzeiro negociarem com o Everton Ribeiro. A outra informação é de um negócio que eu nem considero perdido, mas é um jogador que esteve e conversava com o Internacional e esteve na pauta do Inter. O zagueiro, ex-Corinthians, Atlético Goianiense, que está no Benfica, João Vitor, de 25 anos, porque ele está sendo comprado pelo Botafogo do Rio de Janeiro. O Inter foi o primeiro clube, junto com o Botafogo, a procurar o João Vitor. Nos últimos dias, outros clubes, Vasco, enfim, procuraram o João Vitor, que se destacou na base do Corinthians. Ele é emprestado para o Atlético Goianiense, vai bem por lá, volta para o Corinthians, vira titular em 2020 e 2021, até que é adquirido por 8 milhões de euros. A gente está falando de 40, um pouco mais de 40 milhões de reais pelo Benfica de Portugal. Por lá não deu certo, era banco no time português, e aí despertou o interesse do Internacional, que está procurando não só um, pelo menos 2 zagueiros no mercado. O Botafogo está pagando 6 milhões de euros, 30 milhões de reais fixos, mais 2 milhões em bônus. Então o Benfica deve recuperar os 8 milhões de euros que pagou pelo João Vitor. É um nome para tu riscar da lista, porque ele não deve mais fechar com o Inter, mas até a informação que vem de Portugal é que o Inter era, junto do Botafogo, o time que estava talvez mais forte nesse negócio pelo João Vitor. Falando de zagueiros, Lucas, por que o Inter ainda não anunciou o Robert Renan? Tu tinha me dito que era a situação mais concreta, era o jogador mais próximo do Inter. De fato, essa é a informação. O Robert Renan hoje ainda é o jogador mais próximo do Beira-Rio. O que acontece? O Inter está tentando a contratação do zagueiro de 20 anos do Zenit e tem um entrave hoje que é na composição do negócio. O Inter quer ser recompensado caso o jogador vá para a Europa. Lembrando, ele tem uma sinalização de uma oferta do West Ham da Inglaterra no início da próxima temporada europeia, entre junho e julho, então, do ano que vem.
O Zenit não aproveita ele é reserva, é jovem, 20 anos, zagueiro de perna canhota, joga pelo lado esquerdo da defesa e por isso o Inter quer contratar 2 zagueiros. Um zagueiro para ser uma opção para Vitão e mercado, a nível de titularidade, e o Robert Renan, que também chega a nível de titularidade para brigar por posição com o mercado, que é capitão, é titular do time, todo mundo sabe isso, mas o Inter quer ter mais uma opção de zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo. E, tendo a sinalização de que pode vir uma proposta da Europa, o que está tendo no contrato do Robert Renan? Uma cláusula que ele poderia, se chegasse uma proposta boa e bem-vinda pelo Zenit no meio do ano que vem, vender o jogador. E aí ele teria que voltar imediatamente para a Europa. E o Inter quer ser recompensado por isso, ter 10%, que é a taxa de vitrine que a gente chama. Por exemplo, o West Ham vem, bota 50 milhões de euros, o Inter teria 10% disso, teria 5 milhões de euros da negociação. É basicamente isso que o Inter está negociando e é o entrave que existe. O staff do atleta diz que o Inter está demorando também na troca de minutas. O Inter me garantiu hoje, eu conversei com pessoas importantes do futebol do Inter, que me disseram que estão muito tranquilas em relação ao Robert Renan, que não tem essa pressa e essa preocupação toda em não fechar com o jogador. Agora, o anúncio acontecer nesse final de 2023 não é a tendência. E a promessa do presidente era um anúncio até o final da semana, e não é a tendência que aconteça em relação ao Robert Renan, porque não é um entrave que tu resolve em 1-2 dias. Talvez fique para a primeira semana de janeiro ou ao longo do mês de janeiro a contratação desse jogador de 20 anos. Avançando também sobre contratações, tá? Nas últimas horas, a Michele Silva trouxe em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, ontem ainda, e essa informação está sendo repercutida Brasil afora e foi confirmada por outros colegas. O Inter tem mais uma vez na pauta o volante Fernando, de 36 anos, que está no Sevilha da Espanha e que está agora já um processo de rescisão. A rescisão deve sair, se não agora ainda em 23, nesses últimos dias, na primeira semana de 24, porque ele e a família querem voltar para o Brasil. Para quem não lembra, o Fernando fez história no Sevilha, foi campeão da Europa League, tem 19 títulos na Europa, passou por um Manchester City muito campeão. No início da era Manchester City campeão, o Fernando era volante, foi titular, às vezes junto com o Fernandinho, às vezes reserva do Fernandinho e vice-versa, jogou no Porto, surgiu no Vila Nova, ele é goiano, tá com 36 anos e quer voltar pro Brasil. Ele rescindindo o contrato é um caminho livre, aí tem que pagar luvas pro jogador, não precisa ir no clube, bater na porta, pagar, negociar, é uma negociação mais simples. Inter e Cruzeiro são os 2 clubes brasileiros da Série A hoje interessados no retorno do Fernando para o futebol brasileiro, que deve acontecer, já que ele está rescindindo lá no Sevilha. É um nome que o Inter já conhece, tem todos os detalhes pelo que apurei, porque o Inter já teve interesse há 2 janelas de transferências atrás, e o Fernando agora volta à pauta do Internacional. Na temporada atual, lá na Europa, ele é titular no Sevilha, como eu disse, ídolo do clube de Sevilha, né? Sevilha fica na Sevilha, na Espanha, e ele tem mais de 800 minutos em campo. Começou há pouco tempo, é verdade, a temporada no futebol europeu, e o Fernando volta à pauta do Internacional. Pra gente fechar, pessoal, eu quero falar aqui de Lucas Alário, que é basicamente hoje considerado o plano B no Beira-Rio, já que o Inter negocia a contratação do colombiano de 28 anos do Werder Bremen, Rafael dos Santos Borré. O Alário foi plano A em determinado momento, só que o Inter abriu tratativas com o Rafael Borré. Qual que é a situação do Alário no momento? Ele tem contrato até 25 com o Frankfurt, foi liberado para voltar para Buenos Aires para negociar a sua vida por lá, e o Inter está interessado nele. É bem possível que o Frankfurt não vá cobrar um grande valor pelo Alário, porque ele era terceiro reserva. Ele foi reserva até do Borré. Vocês vão lembrar, em fevereiro o presidente vai para a Europa para fechar com o Arangues e depois o Luiz Adriano e o Ener Valencia na Turquia, mas ele tentou fechar um centroavante antes na Alemanha, em Frankfurt. Ele tenta o Borré, não consegue, e depois tenta o Alário. E naquele momento o Colomani, que hoje é atacante do PSG, era o titular, o Borré era o segundo reserva, primeiro reserva, aliás, era o reserva do Colomani, e o segundo reserva, terceiro na hierarquia, era o Lucas Alário. Então, assim, se já se cobra muito do Frankfurt pelo Borré, vai se cobrar menos em relação ao Alário. O ponto é, o Alário nesse momento, e a informação e essa foto que vocês estão vendo aí foi vazada lá na Argentina, ele tá em Punta del Este, lá no Uruguai, para passar as festas de final de ano. Ele já não tá mais em Buenos Aires. Só que o corpo diretivo do River Plate, pela informação que vem da TIC Sports da Argentina, também está em Punta del Este, de férias, mas promete pelo menos fazer um contato pelo Lucas Alário. Vamos ver se esse contato que já existiu na foto que vocês viram aí vai avançar para um negócio mais robusto e quem sabe o River vai tentar fichar o Alário. Mas ele é hoje o plano B no Beira-Rio e vamos lá.
tratando de uma negociação tão difícil que o Inter tem com o Borré, é bem possível que, não tendo Borré, o Inter vai com tudo em cima do Alário para fechar pelo menos um desses nomes para a próxima temporada, para ser parceiro do Ener Valencia, tá certo, rapaziada? Eu vou voltar, tô indo pra praia agora, mas 2 vídeos por dia ainda aqui no canal, a gente vai sempre atualizar tudo que acontece no futebol do Internacional, e claro, tu não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.